Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos lendo a obra do historiador italiano Mario Liverani, o livro Para Além da Bíblia. Vamos dar continuidade à nossa leitura a partir da página 45, que vai falar da prosperidade econômica e das trocas comerciais na Canaã, entre os séculos 14 e 13, antes da Era Comum, supostamente, para alguns estudiosos. Esta é a época em que Josué teria adentrado ao território cananeu, conquistado cidades e estabelecido as 12 tribos de Israel como ocupantes do território, e nós sabemos que isto não aconteceu. Não há nem nada, nenhum vestígio, nada, desde a época de Albright, que nós já sabemos que isso não aconteceu. Tanto que foram formuladas várias teorias, tomando a hipótese por verdade de um certo de formação de assentamentos israelitas, e não, só ficou nas hipóteses. Hoje, cientificamente, sabemos que tudo isto não aconteceu. Vamos ler então. Nos limites permitidos pelos modestos recursos do país, falando aqui do território palestino, do território do antigo Israel, as cidades palestinas dos séculos 14 e 13 são, 14 a 13, melhor dizendo, são economicamente prósperas e culturalmente animadas. Os palácios cediam escolas de escribas de ascendência babilônica necessárias para o treinamento dos escribas administradores que utilizavam a escrita cuneiforme e a língua babilônia, não somente para a correspondência externa, mas também para os textos administrativos e jurídicos internos. Então veja que interessante, historicamente falando, já no território palestino, no território do antigo Israel, século 13 e 14, nós temos evidências, de acordo com o professor Mario Liverani, ele é um livro de história baseado em diversas evidências, cultura material. Nós temos escolas de escribas que já estavam ali formando pessoas para a redação de textos jurídicos, administrativos, para questões de envio de correspondência. Olha que interessante. Trata-se de escolas menos importantes do que as da Síria, olha só. E também de nível diferente entre os centros mais ricos e centros mais marginais, a julgar pela qualidade da língua babilônia usada nas cartas de El Amarna, mais ou menos recheadas de glossas cananaicas e de anacolutos sintáticos, anacolutos sintáticos. Então veja bem que interessante, percebe-se que há uma certa influência local na língua, vamos dizer assim, vigente, na língua corrente, na língua de curso, na língua popular babilônica, utilizada nessa época no território sírio-cananeu. Então, quando você pega as cartas de Amarna, cultura material, achado arqueológico, você faz uma análise ali da linguística, da língua aplicada, escrita, você consegue ter estas percepções. Glossas cananaicas ou cananeias, terminologias específicas, da língua cananeia, sendo escrita ali na língua babilônica, e você consegue perceber questões, construções de frases, usos de frases, de sintaxe, muito próprios também. Ok? Vamos lá. As escolas de escribas são também um lugar de transmissão de textos literários e forte instrumento para a difusão de um estilo sapiencial de corte, do qual temos, aliás, escassos vestígios na Palestina, diferente do rico patrimônio textual recuperado em Ugarit. Bom, se você ainda não assistiu, assista às minhas aulas sobre Ugarit, Raishan Ra. Foram várias aulas, eu falei sobre os deuses ugaríticos aqui, ó. Aproveita que estamos aqui com ainda não muitos vídeos no canal, mas nós falamos muito acerca de Ugarit. Começa aqui, ó. Olha aqui, começa aqui. Ugarit, história
e achados arqueológicos, Garite e o Antigo Testamento, parte 1, parte 2, parte 3. Então, vem aqui. Depois, a religião de Ugarite e o Antigo Testamento. Primeiro o Ugarite e o Antigo Testamento, a cidade. Depois a religião. Então eu venho, parte 1, parte 2, parte 3, depois textos de Ugarite na Bíblia. Então olha só. Então tem muito material aqui para você. Depois eu falo dos deuses de Ugarite. Então tem muito material aqui do professor Carlos Alexandre Costa sobre esta temática, esta e outras também, tá bom? Então fala especificamente sobre alguns deuses, Ian, Mar, Mot, Anat, Cotar, tá bom? Então vem para cá, Baal. Então ó, vem, mergulha no conhecimento que já está produzido nesse canal, tá bom? Então você vai aprender muito aqui sobre estas questões. Aliás, sobre várias questões que eu estou sempre estudando para trazer o melhor conteúdo para vocês. Vamos continuar. O artesanato de luxo. Então, artesanato de luxo na Canaã, no antigo território palestino, do século XIV ao século XIII, antes de Cristo, antes da Era Comum. Então, estamos falando de uma sociedade que tem um relativo desenvolvimento. Elaboração de pedras semipreciosas e metais de valor é documentado pela arqueologia e por notícias textuais. É forte a influência estilística e iconográfica do Egito, mas o próprio Egito não deixa de importar dos reinos vassalos da Palestina objetos de valor, ou seja, o Egito importava do território palestino objetos de valor, ok? As vestes de lã tingidas de púrpura e multicoloridas por bordados e aplicações fazem nítido contraste com as vestes egípcias de linho branco. Armas de bronze, arcos, carros de guerra e cavalos são produzidos e criados na Palestina, como na Síria e na Alta Mesopotâmia. Então você tem um rico comércio. E apreciados no Egito. Temos aqui ó, representações muito interessantes, figuras demonstrando estas questões. Olha só que legal. Ó, as trocas comerciais, ó, mercadores sírios do Egito, o tributo asiático ao faraó. Muito interessante isso. Vamos lá. Em particular, é solicitada a pasta de vidro que os egípcios procuram nas cidades da Palestina costeira. Então tem aqui, ó, nas cartas, nós temos esse registro dessa busca, tá bom? Yursa, Askelon, Laxi, né? Acor e Tiro. E que circula em pequenos blocos como produto semi-acabado, que serve de base para a execução de vasinhos e pequenos objetos coloridos. O comércio se desenvolve intensamente dentro do chamado sistema regional, que abraça do Egito à Anatólia, do Mediterrâneo à Babilônia, as zonas urbanizadas e estatalizadas, dotadas de escrita, dotadas de instrumentos de intercâmbio político-diplomático, além de propriamente comercial, e, portanto, capaz de resolver o inevitável contencioso financeiro e penal, segundo normas compartilhadas. Olha só que interessante isso, né? Muito interessante. Essas, porém, se confrontadas com o bem diferente cenário do período do ferro, são as relações externas ao sistema nas rotas do Mediterrâneo, onde a navegação cananeia parece bloqueada entre o delta egípcio e Chipre, ou no máximo Creta, e nas ilhas das caravanas nas trilhas, das caravanas do deserto, onde não há ainda os meios técnicos para penetrar o fundo, para adentrar, né, mais ao território. A Palestina está no centro desses tráfegos, atravessada por caravanas, em parte próprias, mas em parte dirigida pelo Egito, aos grandes reis asiáticos, de Mitam, Babilônia, Cati, da Síria, e vice-versa. A troca é, em parte, conduzida entre corte e corte, segundo as regras do dom, de caráter diplomático e cerimonial, mas, em parte, ainda maior, segundo as regras do mercado normal. O maior volume do comércio devia se referir aos metais e tecidos, que, porém, tendem à deteriorização ou à reutilização.
e só raramente confluem na documentação arqueológica, mas pelos achados de navios naufragados, pelos dados iconográficos e pelos textos, conhecemos a intensa circulação de lingotes de cobre, de Chipre e de estanho, provavelmente do Irã, que envolve também os palácios palestinos. A documentação arqueológica é mais rica sobre importações cerâmicas, sobre as importações cerâmicas. A abundante cerâmica de produção cipriota e miceniana é em parte importada sobre a forma de objetos de uso, louça fina de mesa, e em parte sobre a forma de recipientes de óleos aromáticos, resinas e até ópio. É, meu amigo, para você ver. Vice-versa, a presença no Egito das grandes ânforas cananeias documenta uma importante exportação de óleo de oliva. Olha que interessante. Se considera que o entesouramento e a circulação de bens de prestígio estão especialmente concentradas nos palácios e que, ao mesmo tempo, o território agrícola está em fase de redução e provavelmente em declínio demográfico e produtivo, deve-se julgar que a vistosa cultura cananeia dos séculos XIV e XIII é o resultado de uma crescente pressão socioeconômica exercida pelas elites palestinas sobre a população agropastoril. Em outras palavras, a centralidade do palácio, embora normal nesse tipo de formações socioeconômicas, não corresponde a uma relação com sua base territorial em estado de equilíbrio, mas num forte desequilíbrio ao longo prazo insustentável, porque era comércio de corte entre corte. Não era um sistema econômico, vamos dizer assim, sustentável, um sistema socioeconômico sustentável, onde a maioria das trocas estão acontecendo em parte entre a parte mais rica e a parte mais pobre, entre o palácio e o campo, que isso iria favorecer o giro econômico e as classes mais baixas poderiam chegar à ascensão, porque comércio sempre foi o segredo em toda a história da humanidade, é o comércio. Mas não, era o comércio de elite com elite, corte com corte, corte palestina, corte egípcia, cortes palestinas, cortes mesopotâmicas e por aí vai. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to